Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a produção de um jogo de banheiro. Olha que fofurice essa combinação. Como vocês podem ver aqui, né, é o tapete Anne. Eu estou viciada em fazer esse modelo, eu acho muito lindo. Já temos vários vídeos desse tapete aqui no canal, inclusive que eu fui produzindo e fui mostrando para vocês a maneira que eu faço, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês darem uma olhadinha lá, tá? Para quem não assistiu ainda nenhum vídeo e esse é o primeiro que está vendo, eu confecciono ele todo no barbante 6, tá? Eu mostro aqui no canal como que eu produzo, né, um tapete no barbante 6 e ele fica na medida de 67 de comprimento por 47 de largura, tá? Porém, os últimos que eu estou fazendo, provavelmente o meu ponto ele está um pouquinho mais solto, o tapete está chegando a 70 centímetros por 50, então tá ficando ainda maior, né? Aqui, gente, eu estou me desafiando a fazer um joguinho completo de banheiro, tá? Então, eu comecei aqui pela tampinha do vaso que eu estou produzindo, né? Tá aqui ainda no meu novelo, né? Então, olha, acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês inteiro, porque a minha bancada aqui, ela é pequena. Mas está ficando muito bonitinho, gente, muito delicadinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha que lindeza, gente. Tá muito bonitinho, tá muito fofinho. Tô apaixonada nessa combinação aqui. Eu pensei em colocar... Deixa eu só voltar vocês aqui pra bancada. Eu pensei em colocar aqui no picôzinho um barbante mescladinho, tá? Deixa eu só pegar ele aqui pra vocês verem. Pensei em colocar esse mescladinho aqui, gente. Mas eu não sei ainda se eu vou pôr, tá? Ainda estou decidindo. Então, eu estou fazendo aqui a tampinha do vaso. Essa tampinha, gente, deixa eu ver com quantas correntinhas que eu iniciei no barbante 6. Deixa eu ver, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... Eu acredito que sejam 22 correntinhas, tá? Depois, no final aqui desse vídeo, eu venho falando certinho pra vocês. Aí, gente, chegando aqui no bico, vocês acreditam que não precisou fazer adaptação? Nossa, eu até me espantei, porque geralmente, né, quando a gente muda a medida do tapete, precisa fazer adaptação. Mas aqui não precisou, tá? Eu só preciso terminar ele pra ver se não vai ficar muito justo na tampinha do vaso. Porque eu acredito que precisaria fazer mais uma carreirinha aqui, ó, de 2 pontos altos, né, pra daí fazer a fechadinha, tá? Porque aqui eu fiz, olha, com 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras, né? Até esse último aqui, bloquinho de 2 pontos altos. Eu acredito que precisaria de 13 carreiras para ele ficar um pouquinho mais folgadinho. Mas eu vou fazer esse como modelo, se não der certo, né? Aí o próximo eu já vou adaptando para deixar ainda melhor as peças, né? Então, essa é a tampinha do vaso. E deu vontade de fazer, gente, com o encaixe do vaso. Então, eu estou testando aqui também para fazer com o encaixe do vaso, tá? Eu comecei aqui idêntico à videoaula dela, tá? A quantidade de correntinhas, ela faz no barbante 8, comecei com a mesma quantidade de carreiras, porém aqui, né, eu vou fazer mais carreiras do que ela, tá? Ela, acho que, se eu não me engano, ela faz com 9 carreiras aqui, eu vou fazer com um pouco mais, tá? Eu vou fazer de acordo com o tapete mesmo que eu faço, que eu já deixei aqui que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou mostrando pra vocês como que eu vou fazendo certinho, tá? Então, se você já está gostando desse vídeo, deixa aí um joinha para estar ajudando aqui o canal. Caso ainda não seja inscrito, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações para ser avisado a cada vídeo novo que eu postar aqui. E bora com a gente nesse vlog aqui, me acompanhar aqui,
em mais uma produção, tá? Acredito que vai ficar muito linda essa combinação aqui, esse joguinho. E o tapete, eu quero tentar fazer ele um pouquinho menor, tá? Espero que dê certo aqui. Então, se você quer ver o resultado, né, dessas peças aqui, inclusive no final do vídeo, eu vou colocar ele no meu banheiro lá para vocês verem como que vai ficar, tá bom? Então, bora me acompanhar em mais um vídeo por aqui. Pessoal, voltei, estou com o meu joguinho de banheiro aqui finalizado, com as peças todas finalizadas, falta só arrematar, mas como eu já quero subir o vídeo para vocês, eu vou mostrar sem fazer os arremates mesmo, tá? Aí eu vou passar todas as informações para vocês de medida, peso, vou mostrar cada peça. Eu vou estender a primeira peça aqui para estar mostrando e passando as informações para vocês. Bom, a nossa primeira peça aqui é a tampinha do vaso. Olha que combinação maravilhosa essa daqui, gente. Eu fiz na cor cru, no azul bebê e aqui um detalhinho em rosa bebê. Olha que lindo que ficou, ficou uma delicadeza esse tamanhinho aqui, né, gente? Ficou muito bonito. Eu vou passar para vocês o peso da tampa do vaso. Ficou com 260 gramas, tá? Lembrando que é barbante 6. Eu iniciei aqui a tampinha com 22 correntinhas lá no início, né? E voltei na quinta correntinha. Então, 22 para iniciar e voltei na quinta. Fiz um total aqui contando da carreira fechada até essa última fechada aqui do bico, eu fiz um total de 13 carreiras e contando só os bloquinhos aqui de 2 pontos altos, é um total de 10 carreiras, tá? E não precisou fazer adaptação pro bico também, tá, gente? Deu certinho aqui a quantidade, né, pra tá fazendo aqui o bico. Então, não precisou fazer adaptação, essa é a melhor parte, né? Não precisou ficar contando pontos para dar certo. E eu fiz a redinha. Deixa eu só medir aqui para falar para vocês primeiro a medida que ficou, tá? Ficou 57 de comprimento por 45 de largura. Uma medida excelente, né? E a redinha eu fiz aquela bem simples, tá, gente? Eu fiz aqui, né, com pontos altos e as correntinhas, comecei com 7 e foi diminuindo até não ter mais nenhuma correntinha de espaço, somente os pontos altos aqui no final. E aqui eu fiz um cordãozinho de correntes para fechar aqui, ó. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês. Olha, eu fiz um cordãozinho aqui de correntes para estar fechando, tá? Eu medi lá no meu vaso, ficou certinho a medida, tá? Então, ficou excelente a tampinha do vaso. Ela fica um pouquinho ali estufadinha por conta da redinha, né? Mas encaixando lá na tampa do vaso, ela fica perfeita, tá? Uma adaptação que talvez eu faça para os próximos jogos desse modelo, talvez eu faça com uma agulha um pouco maior. Eu fiz com a agulha 3,5, talvez eu faça com a agulha 4, para ela poder ficar um pouquinho maiorzinha, tá? Ela ficar um pouquinho mais folgadinha na tampa do vaso. Então, eu já passei a medida, o peso aqui da tampinha para vocês. Lembrando que não está arrematado, tá? Tá com todos os fiozinhos aqui ainda para arrematar. Deixa eu abrir a próxima peça aqui para mostrar para vocês. A próxima peça, eu já abri ela aqui, é o encaixe do pé do vaso. Para mim foi um desafio fazer, né? Porque no barbante 6 não ficaria com as mesmas medidas da videoaula, né? Que é no barbante 8. Então, eu tive que ir adaptando aqui para ficar de acordo também com a medida do vaso do meu banheiro, tá? Então, fiz pela medida do vaso do meu banheiro. Eu iniciei ali o cordão de correntinhas de início com 30 correntinhas e voltei na quinta correntinha, tá? Aí, eu fiz nessa parte aqui do meio, eu fiz um total, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? Só para ficar aqui essa parte do início. 8 carreiras. E aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e mais a carreira fechada, tá? Então, fiz mais 5 aqui de bloquinhos e mais a carreira fechada para poder dar certo no encaixe do pé do vaso ali do meu banheiro, tá, gente?
E ficou muito bonito, porém eu confesso que dá um pouco de trabalho para fazer, tá? Não sei se os próximos jogos eu vou estar fazendo o pé do vaso. Talvez eu faça 2 tapetes com a mesma medida, né? Tapete da pia e um tapete pro box, né? Na mesma medida, e não faria o encaixe do vaso, porque confesso que ele toma um pouco mais de tempo da gente para estar fazendo. Eu vou passar as medidas aqui para vocês. Não lembro se eu falei o peso, acredito que não, né? Então, ficou pesando o encaixinho aqui do pé do vaso, ele ficou pesando 247 gramas, tá? Deixa eu medir para passar para vocês. Ó, de largura aqui, ele ficou com 50 centímetros. Aqui no meio, ficou um total de 18 centímetros, tá? Esse encaixinho aqui do meio. E essa tirinha aqui, ela ficou com 16 centímetros. E o total aqui, até o bico, ficou com... Aliás, vou medir aqui, né? Ficou com 42, puxando aqui o picôzinho, tá? Então, 42 centímetros. E ficou muito bonito. Eu fiz um shorts aqui no canal, mostrando ele no banheiro, né? O encaixe do pé do vaso e a da tampa do vaso, tá? Tem nos shorts aqui do canal, vocês podem conferir lá como que ficou. O tapetinho, eu não lembro se eu comentei no vídeo, mas eu fiz ele uma medida menor do que eu sou acostumada a fazer, né? Os últimos tapetes que eu estava fazendo, inclusive, já tem um vlog aqui no canal que eu mostro certinho a quantidade de carreiras que eu inicio, de correntinhas, né? A quantidade de correntinhas que eu inicio, a quantidade de carreiras que eu faço certinho. Ele ficava na medida de 67 por 47. E eu queria fazer uma medida menor de tapete, né? Que chegasse a 60 por 45 de largura. Então, vamos conferir agora. Eu vou abrir a peça aqui e vou medir junto com vocês para ver se chegou na medida, tá? Porque eu ainda não medi. Já abri aqui o nosso tapete, então, e olha que bonito, gente. Só olhando aqui, dá pra ver que ele ficou já assim, olhando, dá pra ver que ficou uma medida boa, tá? Ele não ficou muito pequeno, né? E também não é enorme, igual os tapetes que eu sou acostumada a fazer. Então, vamos ver se eu consegui chegar na medida que eu queria de tapete, tá? Deixa eu medir aqui. Olha, gente, cravado aqui de comprimento 60 centímetros, certinho. E de largura 46, pegando até o picôzinho lá, 47 centímetros. Então, uma medida excelente, consegui chegar na medida que eu queria. E confesso que estou muito satisfeita, porque ficou um tamanho bom, olhando assim, né? Fica perfeitinho. Talvez eu faça jogos de banheiro nesse mesmo modelo, mudando as cores, né, certinho. E eu faça 2 tapetes desse e mais a tampinha do vaso, né, pra fazer o joguinho. Aí o encaixe do vaso eu não faria mais, tá? Mas vamos ver aí como que, no decorrer dos vídeos aí que eu vou colocando no canal, como que eu vou fazer. Deixa eu passar as informações para vocês. O tapete, esse tapete ele ficou pesando 251 gramas. Eu iniciei ali no cordão de correntinhas com 28 correntinhas e voltei na quinta. Fiz um total aqui de 13 carreiras, contando desde a fechadinha aqui do início até essa fechadinha aqui para começar o bico, tá? Só de bloquinhos de 2 pontos altos aqui, eu fiz um total de 10 carreiras, tá? Essas de bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Como eu sabia que a largura dele eu queria com 45, que era a mesma medida da tampa do vaso, então eu já sabia a quantidade de carreiras para fazer, para chegar na largura. Eu só precisei fazer a medida ali do início para conseguir alcançar o tamanho aqui do comprimento do tapete, né? E deu certinho, ainda bem, né, que deu certinho. E também, gente, não precisou fazer adaptação pro bico. Nossa, eu me espantei, porque na verdade as 3 peças, tanto a tampa do vaso, quanto o tapete e quanto o encaixe do vaso,
Não precisou fazer nenhuma adaptação para poder estar fazendo o bico, gente. Não precisei ficar contando, quebrando a cabeça aqui com a quantidade de pontos, né? Isso foi maravilhoso para mim, porque economiza um tempo absurdo, né? Então, gente, esse foi o joguinho completo. Deixa eu pegar as outras peças aqui. Esse, então, foi o joguinho completo de banheiro, tá? Lembrando que ainda não está arrematado, né? Os fiozinhos aqui, mas ficou muito lindo. Eu achei maravilhoso essa combinação de cores, tanto o encaixe do vaso, que é a primeira vez que eu fiz, né, do pé do vaso, e também o tapete que eu queria na medida, né, naquela medida que eu comentei com vocês. E o total, gente, do joguinho completo aqui, o peso total, deu 750 gramas, tá? Né? Um peso excelente aí para um jogo de banheiro, né? Não chegou nem a 800 gramas, é muito econômico. E eu achei muito delicado, gente. Eu achei maravilhoso esse jogo de banheiro. Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa combinação, dessas peças, né, feitas em barbante número 6. Me contem aí se vocês já fizeram essa peça aqui. É lindo esse modelo, eu adoro fazer. E agora, como eu já sei todas as medidas, o peso certinho, fica mais fácil aí para elaborar os jogos de banheiro, né? E os próximos que eu for fazer, eu quero fazer certinho também a pesagem da quantidade de cores aqui, ó, quanto eu gastei em cada cor, né? Que daí fica até mais fácil para calcular os próximos, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se chegaram até aqui, deixe um comentário aí, nem que seja só um coraçãozinho aí, pra mim saber que vocês assistiram esse vídeo até o final. Deixa o joinha caso vocês tenham gostado, tá? Caso ainda não seja inscrito, convido você novamente a se inscrever, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de cada vídeo novo que eu trouxer por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!